Eu vou pegar o depoimento da doutora Patrícia e vou pedir inicialmente a ela que se identifique perante o conselho, que obviamente significa dar o número do CRM dela e ela expor os fatos concernentes ao atendimento realizado por ela com a dona Márcia. Foram 2 atendimentos, né? Doutora Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Sua identificação ao Não conselho, pode falar mais, né? Meu nome completo é Patrícia Rosália de Mello Araújo, inscrita regularmente no Conselho sob o número 52948-799. A primeira pergunta: como é que se deu o contato da família de Dona Márcia com a senhora? Foi através do quê? Qual o motivo da consulta? O que a senhora identificou nos atendimentos que a senhora fez? Bem, eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as 2 perguntas que eu recebi. Percebam a conduta da médica, senhora Patrícia Rosália de Mello Araújo, em plena audiência de um processo ético no CREMERJ. Em um momento crítico, onde sua carteira profissional, seu CRM, estava em jogo, ela foi chamada para falar após mim. É importante destacar que considero essa ordem incorreta, uma vez que fui eu quem iniciou todo o processo, reunindo e enviando laudos, provas e documentos que fundamentaram a denúncia e levaram ao procedimento ético profissional, PEP. Ainda assim, cumpri meu papel e apresentei minha parte, a qual, em breve, disponibilizarei na íntegra. Após minha fala, a médica teve a oportunidade de responder ao professor e conselheiro Dr. Silvio Sérgio Neves Provenzano. Ele questionou sobre o andamento das consultas e outros aspectos pertinentes, buscando entender os detalhes da atuação médica. Em seguida, a senhora Patrícia Rosália de Mello Araújo, ao tomar a palavra, comete um deslize que não sei se atribuir ao nervosismo ou à falta de prudência. Ela expõe, de forma surpreendente, o próprio CREMERJ. Como revelo no vídeo, a médica menciona um pré-acordo ou pré-briefing, algo que aconteceu dentro da audiência, na autarquia responsável pela ética médica. Em um espaço onde a integridade e a transparência deveriam prevalecer, a senhora Patrícia Rosália de Mello Araújo afirma que responderia apenas às 2 perguntas que lhe foram adiantadas previamente. Eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as 2 perguntas que eu recebi. Quais foram? Foram em relação a só um minuto. Pelo exposto. A reação do conselheiro, Dr. Silvio Sérgio Neves Provenzano, foi imediata. Visivelmente surpreso e irritado, ele questiona quais seriam essas perguntas. Nesse momento, a médica, percebendo o erro que acabara de cometer, se atrapalha. Ela se volta para o computador ou celular, numa tentativa desesperada de disfarçar a situação, inventando respostas enquanto lê algo que parece estar improvisado. Pelo exposto, pugno pela abertura de competente processo em desfavor da doutora Patrícia, por iniciar a medicação de forma complementar sem utilizar método diagnóstico e o outro artigo que eu teria infringido seria não registrar no Conselho Regional de Medicina a questão da geriatria na minha vida. A tentativa de contornar o erro, no entanto, acaba expondo ainda mais a situação. Fica claro, pela sequência dos fatos, que havia um acordo pré-estabelecido para que outros conselheiros, e não o Dr. Provenzano, conduzisse a audiência. A própria médica, inadvertidamente, acaba revelando essa combinação. Eu não sei se tem mais alguém assistindo, algum outro conselheiro, se existe algum banco. Então, eu não sei se tem mais alguém assistindo, algum outro conselheiro, se existe algum banco. Então, quando a gente estuda geriatria, a gente estuda. Quando o assunto se voltou para a questão de iniciar um medicamento sem realizar exames complementares, a médica generalista utilizou as seguintes palavras exatas. O conselheiro, ciente do pré-briefing que havia vazado, autorizou que ela respondesse às 2 perguntas previamente enviadas. Essa conduta, que considero um desrespeito não só a mim, Leonardo, e à memória de minha mãe, mas também à própria autarquia do CREMERJ, parecia ter um propósito.
Acredito que o conselheiro estivesse curioso sobre esse vazamento e, intencionalmente, deu corda para que a médica se enforcasse com suas próprias palavras. Eu posso falar, se o senhor quiser, sobre as consultas. Mas se eu pudesse, primeiramente, responder essas duas questões. Pode ser? Pode ser? Pode responder essas duas perguntas. Então, em relação a iniciar o medicamento sem fazer exame complementar. Então, vamos lá. Quando a gente estuda geriatria... Contudo, vale ressaltar que ao final, nada disso foi registrado na ata oficial da audiência, sugerindo que o Cremerge ocultou deliberadamente esse pré-briefing. Então, com essas palavras exatas, a médica afirmou, quando a gente estuda geriatria, e, ao invés de responder objetivamente, começou a dar uma aula de anatomia básica. Sim, exatamente isso. Em vez de abordar o tema em questão, ela desviou para uma explicação didática sobre o corpo humano, como se estivesse em uma sala de aula. Quando a gente estuda geriatria, eu não sei se tem mais alguém assistindo, algum outro conselheiro, se existe algum banco. Ah, então, quando a gente estuda geriatria, a gente estuda todos os órgãos e sistemas e todas as doenças comuns nessa faixa etária. Então, a gente estuda cardiologia no idoso, gastroenterologia no idoso, psiquiatria no idoso, doenças renais no idoso. Então, quando você atende um idoso... Tudo isso diante do conselheiro responsável por decidir sobre seu CRM. Pergunto, isso parece algo saudável na seara psiquiátrica, Cremerge? Uma autarquia comprometida unicamente com um lado, mesmo que esse lado seja marcado por comportamentos que beiram a loucura, psicose e mentira? O que testemunhei foi um claro favorecimento, uma demonstração de que o sistema pode se inclinar a proteger quem deveria ser investigado. Tudo isso diante do conselheiro responsável por decidir sobre seu CRM. Pergunto, isso parece algo saudável na seara psiquiátrica, Cremerge? Uma autarquia comprometida unicamente com um lado, mesmo que esse lado seja marcado por comportamentos que beiram a loucura, psicose e mentira? O que testemunhei foi um claro favorecimento, uma demonstração de que o sistema pode se inclinar a proteger quem deveria ser investigado. A médica então finaliza sua argumentação com a seguinte frase. Ou a prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue nem se inscrever na prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. Se você não tiver residência, Quando você atende um idoso com uma doença gástrica, você não precisa ser um gastroenterologista para cuidar daquele idoso. Com uma doença gástrica, por exemplo, você não precisa ser um gastroenterologista para cuidar daquele idoso. Essa afirmação poderia até ter algum sentido se a senhora Patrícia possuísse o RQE em clínica médica. Mesmo assim, a conduta correta seria encaminhar o paciente a um especialista em gastroenterologia. Mas, na mente dela, parece que ela se vê como uma espécie de deusa médica, capaz de dominar todas as áreas. Situações assim são comuns em instituições psiquiátricas, onde encontramos muitos que se acreditam Napoleões. Completamente desvairada e sem rumo em sua fala, a médica foi interrompida bruscamente pelo conselheiro, que misturou sua intervenção com uma espécie de carteirada, uma clara demonstração de autoridade. Os estudos de geriatria, a gente estuda as doenças articulares. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não preciso... Patrícia, eu sou o chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Ex-professor de clínica médica federal do Rio de Janeiro. Ex-presidente desta casa. A reação da senhora Patrícia foi instantânea. Ela ficou com a expressão atônita. Você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Ok, esse é o ponto de vista. Sim. Encerrar o depoimento, eu vou lê-lo para ver se a senhora está... Encerrar o depoimento. Tá bom, obrigado. Onde eu pretendo, cada minuto, me dedicar o máximo possível para tentar resgatar um pouco da dignidade. Eu repito que nós médicos perdemos, e é meia culpa, a gente perdeu muito dessa dignidade também por conta da gente. E você falou da questão do amor. Eu cresci lendo uma frase
postada embaixo do busto do grande Miguel Cotto. Essa frase tem o seguinte dizer, e fica aqui como um registro final do teu programa. A medicina não é só bondade, mas sem ela, pouco ou quase nada vale. Medicina sem amor não é medicina, que acima de tudo, o Papai do Céu possa cuidar dos nossos passos, para que se a gente não puder melhorar o que está tão ruim, a gente não piore mais ainda. Se ele fizer isso, já está bom.